Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje vou comentar um conteúdo interessante aí dentro da aula de biologia. O conteúdo em questão refere-se à genética e exclusivamente hoje trataremos aí de um assunto chamado de polialelia ou alelos múltiplos, certo? Então o que nós vamos ver aí dentro dessa polialelia? Então dentro dessa polialelia que é a aula de hoje, nós inicialmente começaremos falando sobre a pelagem de quem? A pelagem dos coelhos, ok? E depois nós falaremos então lá do sistema ABO, que é o que constitui então o grupo sanguíneo, ou os grupos, no caso, os grupos sanguíneos, ok? Então, polialelia, ela acontece então quando você tem casos que vão dizer o quê? Onde você tem, por exemplo, um mecanismo que ocorre uma série de alelos múltiplos. Por exemplo, vou iniciar então, como disse, falando sobre a pelagem dos coelhos. Então, nós podemos ter a pelagem dos coelhos de três tipos. Nós teremos uma pelagem que é chamada de pelagem selvagem ou agouti, certo? Aí nós teremos uma pelagem que vai ser chamada de pelagem chinchila, certo? Ó, pelagem chinchila. Aí depois nós teremos uma pelagem que será chamada de pelagem Himalaia, e depois nós teremos uma pelagem que será chamada aqui de pelagem do tipo albino, certo? E eu já deixei maior para dizer que este gene é mais forte do que este, correto? E assim sucessivamente. Vamos lá, pessoal. O coelho selvagem, então, ou agouti, é aquele que tem os pelos marrons, certo? Ou é uma parte mais escura, e ele apresenta aí algumas faixas de regiões intermediárias na cor amarela. E ele vai ser determinado aqui por um gene do tipo cesão, certo? Então esse gene cesão determina então esse coelho com a pelagem selvagem. Já o coelho com a pelagem chinchila, ele vai ter então uma característica de pelo cinza claro, mas ele não tem características amarelas aqui no seu pelo, e ele vai ser representado por um gene CCHzinho, certo? O coelho Himalaia, ele vai ser um coelho branco e ele vai ter, por exemplo, a ponta do rabo, o focinho e as orelhas na cor preta, e ele vai ser representado pelo gene CHzinho. E por último, o coelho albino, que é o mais conhecido, é aquele que apresenta então a pelagem branca e os olhos vermelhos, certo? Vamos lá então, pessoal, veja só. Então quer dizer o seguinte, o coelho selvagem, ele pode ser, o coelho selvagem, ele pode ter o gene cesão, certo? Ou ele pode ter o gene CHzinho, ou ele pode ter o gene cesão, CHzinho, ou ele pode ter o gene cesão, CHzinho, certo? Já o coelho chinchila, ele pode ter o gene Czinho, CHzinho, Czinho, CHzinho, certo? Ou ele pode ter o gene Czinho, CHzinho, ou ele pode ter o gene Czinho, CAzinho, certo? O Himalaia, ele só pode ter genes do tipo Czinho, ou melhor, né? Czinho, Hzinho e Czinho, Hzinho, certo? E o coelho albino só apenas Czinho, Azinho e Czinho, Azinho. Logo então nós teremos a seguinte situação. Então veja só, o selvagem, ele pode ser então Czão, CHzinho, certo? Ou ele pode ser, ou melhor, né? Ele pode ser Czão, Czinho, CHzinho, ou ele pode ser Czão, certo? Ele também pode ser Czão, Czinho, Hzinho, e ele também pode ser Czão, Czinho, Azinho. Beleza? Veja só, o segundo grupo, que é o coelho chinchila, ele pode ser então Czinho, CHzinho, Czinho, CHzinho. Ele pode ser Czinho, CHzinho, Czinho, Hzinho, e ele pode ser Czinho, CHzinho, ou melhor aqui, fiz ao contrário, ele pode ser então Czinho, CHzinho e Czinho, Azinho, certo? E esse aqui vai diminuindo, Para o terceiro grupo, por exemplo, nós teremos essa situação aqui, Czinho, Hzinho para o Himalaia, Czinho, Hzinho para o Himalaia. Ou ele pode ser Czinho, Hzinho, Czinho, Azinho. E quando chega lá no último grupo, que é o albino, ele só pode ser Cazinho, Cazinho, correto? Então veja só, pessoal, dá a entender então que, como dissemos ali anteriormente,
o gene Czão domina o gene Czinho, CHzinho, que consequentemente tende a dominar o gene CHzinho, que tende a dominar o gene CAzinho, e assim sucessivamente, ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui para resolver, para mostrar como é bem simples aí esse conteúdo. Então, vamos supor que nós tenhamos lá uma fêmea, certo? Vou começar aqui pela fêmea. Então, vamos supor que essa fêmea, ela seja Himalaia, certo? E essa fêmea Himalaia, ela é filha de um pai que é albino, certo? Essa fêmea Himalaia é filha de um pai que é albino. E aí ela vem e cruza com quem? Cruza com um outro coelho, e esse outro coelho é um coelho do tipo albino, certo? Qual será a proporção de filhotes aqui esperada? Veja só, pessoal, se o pai era albino, o pai é CAzinho, CAzinho. Se ela é Himalaia, então ela é CHzinho. Se tem o gene aqui do albinismo, ela é CAzinho. Então, esse indivíduo aqui só pode ser CAzinho, CAzinho. Então, se nós fizermos agora o cruzamento, nós teremos de um lado CHzinho, CAzinho, correto? E do outro lado, nós teremos aqui CAzinho, CAzinho. Então, ó, Hzinho com Azinho, eu começo com Hzinho porque ele é maior do que o Azinho. Então, esse coelho aqui é Himalaia. Esse coelho aqui, ó, é albino. Esse coelho aqui, ó, é Himalaia. E esse coelho aqui é albino. Portanto, teremos 50% aí de chances desse indivíduo nascer Himalaia ou albino. Beleza? Vamos pegar uma outra aplicação. Vamos supor que nós temos aqui um caso da seguinte condição. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, um coelho que é selvagem, certo? Ó, esse coelho é selvagem. E aí ele cruzou várias vezes com uma fêmea. E essa fêmea, ela é chinchila. Então, ele cruzou várias vezes com essa fêmea e essa fêmea é chinchila. Então, desses cruzamentos, nasceram aí diversos coelhos com as seguintes características. Então, nasceram coelhos que eram selvagens, né? Nasceu coelhos aqui, ó, selvagens. Nasceram coelhos chinchilas. E nasceram coelhos aqui albinos, não num único cruzamento apenas, mas diversas vezes. Aí a pergunta seria, qual é o genótipo dos pais? Primeiro de tudo, qual é o genótipo dos pais e depois qual é o genótipo dos filhos que nascerão aqui. Veja só, pessoal, se nasceu selvagem, quer dizer que tem Czão. Se nasceu chinchila, quer dizer que tem o Czinho. Se nasceu albino, quer dizer que tem o Azinho. Logo, então, esse cara só pode ser do gene Czão, certo? E ele deve ter um gene albino aqui como característica heterozigótica. Já a mãe, ela vai ser CHzinho, que é o chinchila, e também vai ter um gene albino, portanto, são heterozigóticos. Então, qual o genótipo dos pais? O genótipo dos pais, então, portanto, será Czão, CAzinho para o macho, e para a fêmea, Czinho, CHzinho, Czinho, Azinho. Já os filhos terão a seguinte situação, veja só. Então, nós teremos de um lado Czão, CAzinho, beleza. E do outro lado, nós teremos Czinho, CHzinho, Czinho, Azinho. Então, quando cruzarmos aqui, nós teremos Czão, Czinho, CHzinho, que é um coelho selvagem. Aqui nós teremos Czinho, CHzinho, Czinho, Azinho, que é um coelho chinchila. Aqui nós teremos Czão, Czinho, Azinho, que é um coelho selvagem. E aqui nós teremos Czinho, Azinho, Czinho, Azinho, que é um coelho albino, ok? Então, espero que tenham compreendido. Siga aí nosso canal no YouTube. Toda semana estaremos postando novidades dentro da área de Química, Física e Biologia. E na próxima aula comentaremos aí exclusivamente sobre o sistema ABO, que também é um caso de alelo múltiplo. Então, aguardo vocês aí. Até a próxima. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azinho, heterozigótica, próximos, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui está em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte, o elétron é negativo. No núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perca nenhuma atualização.